Olá, meus irmãos, bom dia. Nesta manhã maravilhosa, estamos reunidos em nome de Jesus para mais uma tarefa do Evangelho de Jesus, para isso pedirmos a permissão para iniciarmos a nossa tarefa, que essa paz nos envolva todos vocês aí em seus lares. Pai de infinita bondade, iluminamos a esse caminho de amor, de felicidade, a que nós aqui nos demos a caminhar. Possamos juntos chegarmos ao horizonte que nós tanto clamamos, de amor e de felicidade e de paz. Pedimos ao Mestre amado Jesus que nos oriente a esse Evangelho, que leve até a casa de todos que aí estão amor, fé e caridade cristã a cada um. Muito obrigado, Senhor. Que Deus ilumine, que nos traga essa luz divina a esse momento. Que assim seja. Vamos dar início à leitura da mensagem do livro Vivendo o Evangelho pelo Espírito de André Luiz, psicografia de Antônio Baduy Filho. A mensagem de hoje é muito importante para o nosso raciocínio. O título da mensagem é a porta. Pequena, né? É a porta. Observe que à sua volta tudo se transforma. Murcha a flor, surge o fruto. Acaba o fruto, surge a semente. Finda a semente, surge a planta. Cresce a planta, surge a árvore. Perece a árvore, surge a madeira. Cai a madeira, surge a tora. Seca a tora, surge a lenha. Arde a lenha, surge o fogo. Cessa o fogo, surge a brasa. Some a brasa, surge o carvão. Então a passagem para o mundo espiritual é também simples transformação. Morre o corpo, surge a alma. E o túmulo é apenas a porta para a imortalidade. Então nós vivemos de transformação. Toda hora, todo instante nós nos transformamos. E aquele que busca o Evangelho de Jesus transforma-se para melhor. Começamos sendo crianças, enterridade, reencarnação para o reparo das dívidas anteriores. Depois se passa pelo período da pré-adolescência, onde vamos assumindo mais responsabilidade. Chegamos à adolescência. Mais tarde nos tornamos homens jovens. Depois homens maduros e depois homens velhos. Nessa trajetória em que a gente tem a oportunidade de desenvolver nossos conhecimentos, ressarcindo dívidas do passado, aí sim ocorrem certas situações em que entra a bondade divina. Aqueles que vêm para a sala de aula e aproveitam a leitura, os ensinamentos, tem o período de chegar ao término da sua tarefa aqui neste plano e retorna à pátria espiritual. E deixa muitas vezes as mães, os familiares, revoltados com a previdência divina, porque acham que Deus é injusto. Aqueles que chegam ao ponto de desencarnar numa situação mais vamos lá, para a juventude, e que desencarnam de repente, também nós chamamos a atenção de Deus, porque achamos que Deus também está sendo injusto, tirando esse jovem que poderia estar em plena saúde, e aí por diante segue até chegarmos à nossa velhice. Então, nesse período em que a gente vai buscando a transformação, o aprimoramento, vivenciando a lei de amor, ocorrem essas situações. Temos nós a situação primeira, em que a gente reencarna para cumprir um determinado período e retorna à pátria espiritual.
tem aquela situação que você desencarna porque estava sendo a sua vida mal manipulada, estava você vivendo aí em erros, e pela bondade divina, Deus nos chama para a pátria espiritual, porque aí poupa muitas coisas dos seus familiares, sofrimentos futuros. Tem aqueles que passam por esse período e vai até a velhice. Vamos ver o que diz o Evangelho. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. É o item 21 do capítulo 5 do Evangelho. Quando a morte vem ceifar as nossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens ao invés das velhas, dizeis frequentemente: Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro para conservar aqueles que viveram longos anos plenos de decepções, uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada, uma vez que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. É falta de caridade para com o nosso Deus quando pensamos que Ele, que nos criou simples e ignorante, que nos deu a lei do livre-arbítrio para que a gente pudesse manipular a nossa vida, ajudando o crescimento do nosso espírito, para que a gente possa ser uma partícula do desenvolvimento, do progresso aqui neste globo. Então a gente pensa que quando uma criança que morre em tenridade, que parte inesperadamente, era uma injustiça que Deus, como se fosse uma punição, já que Deus não castiga e nem pune ninguém, e também não perdoa, porque nós vivenciamos sempre a lei de causa e efeito. Vamos aqui, humanos, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do terra-terra da vida, para compreenderdes que o bem frequentemente está onde credes ver o mal. A sábia previdência aí onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e qualquer que seja ao que se chegue, cada coisa tem sua razão de ser. Se percustássemos melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontrareis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegarias ao último plano. Mais uma vez, se Deus consegue colocar em nós a sua bondade, o seu amor, se a gente abre a mente para aceitar essa bondade divina, temos mais é que ter paciência e resignação para vencer essas dificuldades que você muitas vezes procura entender e não entende. Por que uma criança, que é o brilho, que é a luz daquele casal, chega e logo depois, meses depois, volta para o plano espiritual? É muita injustiça? Nada, porque nós recebemos no plano espiritual a incumbência de darmos a oportunidade àquele irmão que reencarna para cumprir a sua tarefa, para cumprir determinado ponto na evolução,
e retorna ao plano espiritual, porque tanto aqui necessitamos da presença de nossos irmãos que retornam, como também no plano espiritual necessitam nossos irmãos do retorno desse espírito que vai se aprimorar para galgar um mundo melhor, uma elevação melhor, ou então se preparar para novo reencarne. Então é muita inconsciência nossa acharmos que Deus é injusto, que nós não temos o direito de censurá-lo. Então, crede-me, a morte é perecível para a encarnação de 20 anos. A esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas, partem o coração de uma mãe e fazem antes do tempo branquear os cabelos dos pais. A morte prematura frequentemente é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se encontra assim preservado das misérias da vida ou das seduções que teriam podido arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que lhe é útil não permanecer por mais tempo na terra. Nós temos aí diariamente os noticiários, onde você vê jovens que têm toda a oportunidade na vida, todo o tempo para crescer espiritualmente e se envolvem aí em situações negativas, trazendo a perturbação para as suas famílias, trazendo o branqueamento para os cabelos dos pais, tirando muitas vezes a oportunidade desses velhos ser mais felizes e o tornam infelizes por sua capacidade de não saber aproveitar a oportunidade dessa reencarnação. Por isso que morre muito jovem, por não aceitar a determinação dos pais e segue o seu caminho fazendo coisas erradas. Para isso Deus usa da sua vontade e tira sim essa criança, esse jovem, que muitas vezes aí a situação de 16 anos já está cometendo crimes, muito antes do que isso. Então seria justo deixar uma pessoa dessa sendo nocivo à sociedade? De maneira nenhuma, porque nós estamos buscando o progresso. Então se Deus cria essa situação, retira do nosso seio, do nosso meio, esse jovem que até então aos olhos da terra era tão promissor, podia fazer tantas coisas, e aí vem a indagação: por que Deus faz isso e tira um jovem pleno de saúde e deixa um doente, deixa um velho numa situação precária? Por quê? Porque é necessário que este velho permaneça entre nós, porque este velho tem a sabedoria, ele traz sempre algo a mais para movimentar o nosso planeta, para ajudar o nosso planeta. Por isso que esse velho, aos olhos do mundo, deveria partir antes. Não, Deus sabe de tudo. Então este velho permanece sempre entre nós, porque ele traz a sabedoria. Tu já pensou se só tivesse na vida só crianças, netos, não tivesse os avós? Não ia dar certo. Então, quando um velho chama a situação de um jovem, de uma criança, é porque o velho tem mais sabedoria, o velho adquiriu mais conhecimentos, principalmente se esse velho for uma pessoa de conhecimento evangélico, uma pessoa que tem na sua mente a doutrina dos Espíritos, uma pessoa que zela pelo lar, que pratica o evangelho no lar. Então este velho tem que permanecer. Antigamente a gente via nas casas espíritas aí o evangelho infantil. Hoje em dia quase não, casa espírita nenhuma tem mais a educação do jovem, do adolescente.
Ah, se não fossem os velhos, ah, se eu não estivesse ainda aqui para orientar os meus filhos e orientar os filhos dos outros. Eu quero viver o máximo que puder, tendo a oportunidade de sempre ajudar aqueles que ainda estão no início da sua tarefa. Então é assim, é horrível, é uma horrível infelicidade. Dizeis que uma vida tão plena de esperança seja tão cedo cortada. De quais esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que dela se vai teria podido brilhar, construir seu caminho e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não pode se elevar acima da matéria. Sabeis qual seria a sorte dessa vida tão plena de esperanças, segundo vós, que vos diz que ela não poderia ser cheia de amargura? Contais, pois, por nada as esperanças da vida futura, já que preferes as da vida efêmera que arrastais sobre a terra? Pensais, pois, que vale mais ter uma posição entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Tem uma frase do Evangelho que diz assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ah, se todos os jovens conhecessem a verdade! Ah, se todas as crianças pudessem ser encaminhadas para esta verdade! Não basta abrir a boca e falar de Deus, e falar de Jesus, e falar dos anjos, dos santos e tudo. Basta é o exemplo. Então, se você conhece a verdade e essa verdade te liberta, você tem mais que propagar essa verdade, espalhar nos 4 cantos do planeta esta verdade. E a verdade, a gente sabe que a verdade é Jesus, que a verdade é a espiritualidade superior. São aqueles irmãos que trazem a nós todos os dias, toda hora, principalmente na hora que estamos descansando o corpo físico, por momento do sono, e a gente retorna e traz pensamentos novos através da intuição. Todas as pessoas que são ligadas a Jesus, independente da religião, essa pessoa tem o dia ligado com a espiritualidade, porque a todo momento vem na sua mente pensamentos bons, e se vem pensamentos negativos, na mesma hora você repele, na mesma hora você muda de pensamento e se envolve numa atmosfera de boa, uma atmosfera iluminada, né? Então, essa felicidade que a gente almeja, aquele que não tem uma religião, é efêmera, é uma felicidade terráquea, uma felicidade que está sempre, não sai daqui, dessa atmosfera de materialismo. Mas se você se envolve numa felicidade além do teu corpo físico, aí sim você pode dizer feliz. Na semana passada nós falávamos da felicidade, ainda não era desse mundo, mas a felicidade começa aqui. Então, se ela começa aqui, ela é deste mundo. Então, se ela é deste mundo, nós temos que buscar e vencer essa dificuldade que aparece sempre, esses obstáculos. Então, que esperanças podemos ter de uma pessoa que não tem uma religião? Que esperança podemos ter de uma pessoa que não faz a caridade, que vivencia só o materialismo, o eu, o egoísmo, que vive o orgulho, que vive a vaidade, e aí segue em frente, vaidade, orgulho, inveja. Então nós não podemos esperar nada de pessoas que pensam desse jeito. O que você pode, mais ou menos, é fazer o que nós estamos fazendo aqui, gravando este vídeo e pedindo a permissão para que ele possa penetrar em vossos lares, e que alguém tenha a intuição de abrir esse vídeo e acompanhar um pouquinho. Eu sei que tem muitos que abrem, começam, de repente desliga de novo, mais tarde na frente faz a mesma coisa, mas vai chegar um dia dele assistir o vídeo todinho.
Então é importante. Então regozijai-vos ao invés de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele aí permaneça para sofrer convosco? Muito egoísmo. Há essa dor que concebe aquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor desembaraçada de seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos, bem amados, estão perto de vocês. Sim, bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os embriaga de alegria. Mas também vossas dores desarrozoadas os afligem, palavra difícil, porque elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Se aquele que parte, seja jovem, seja criança, seja adolescente, jovem, homem, qualquer idade que parte, ele tem a necessidade do nosso bom pensamento, não de revolta, porque isso o maltrata, pensamentos de alegria, sabendo que aquele que partiu vai voltar para a pátria espiritual, que é melhor do que essa nossa aqui, e que de lá ele pode, através da espiritualidade, nos ajudar, nos auxiliar. Por isso, é importante que quando esse que parte, seja qual for a idade, você mantenha sempre o equilíbrio, mantenha sempre o pensamento voltado para Deus, agradecendo sempre e pedindo que os bons espíritos possam proteger esse que partiu, porque enquanto eles estão nessa perturbação, eles necessitam de energias novas. E nós estamos aqui para doar essa energia, com bons pensamentos, orando, pedindo, até mesmo agradecendo com alegria por ele ter partido. Numa ocasião, eu encontrei com uma senhora e disse para ela, que bom, né, que seu marido morreu, né? Ela arregalou os olhos para mim e disse, por que o senhor diz isso? Porque ele estava sofrendo, ele necessitava de partir. Aí ele disse, é verdade, depois que ele partiu eu me senti melhor, eu passei a ter outros pensamentos e sei que ele nesse momento ele está melhor do que estava aqui. Então muitas coisas, muitas palavras nossas de momento aparecem até duras, ásperas, mas na realidade é uma palavra que você pode aproveitar a oportunidade e dizer, para que permanecer uma pessoa aqui sofrendo? Uma pessoa que está no limiar, né, da sua passagem, aquele que está ali na ânsia na ânsia, no desespero de deixar esse corpo físico, que é apregoado aqui, não quer deixar, e aquele outro que está ao lado também, prendendo aquele ser, o qual, se ele começasse já a fazer a oração, pedindo, agradecendo, esse espírito se desprenderia desse corpo mais fácil e partiria com um pensamento melhor. Então é isso. Quando temos aí uma pessoa doente, uma criança, uma mãe que perde o filho, ela tem mais que levantar a mão para o céu e dar graças a Deus. Não só ela, mas todos nós. Dar graças a Deus, porque aquele que partiu, que não foi uma partida precipitada, que foi uma partida chamada pela espiritualidade, e principalmente aqueles que partem em situação negativas, você tem mais é que orar por eles e pedir a Deus que faça com que ele desperte. Então vamos aqui. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, chamando esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós
essas poderosas consolações que secam as lágrimas, essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Findou o Evangelho, findou a mensagem. O Espírito que trouxe essa mensagem foi o Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris. Então, meus irmãos, temos mais a que agradecer por tudo, pela nossa vida, pelo dia, pela paz que nos envolve, porque o homem que agradece a sua manhã, ele passa o dia tranquilo. O homem que agradece o entardecer, a noite, ele dorme tranquilo. O homem que levanta o outro dia esperançoso de praticar suas tarefas, ele passa o tempo todo feliz. Então, a felicidade sim, aqui existe. Para isso, basta que a gente tenha que exercitá-la. Mais uma vez, não podemos, de maneira nenhuma, enxergar a vida de uma forma material, achando que Deus é injusto. O que Deus tem para nós, a hora exata. Tem a hora exata de chegar e tem a hora exata de partir. E tem aqueles alunos dessa grande sala de estudos que burlam, que fazem a coisa contrária e partem antes do tempo. Mas esses vão retornar. Aqueles que cumpriram sua tarefa em paz, que chegaram aos 100 anos, muitos olham de um velho desse, 100 anos, ora um velho desse, a bagagem que ele nos trouxe, que ele nos deixou, tremenda. Aqueles que partem antes, porque cumpriram. Vamos pensar assim, um velho que viveu 100 anos, tinha mais 15 anos para completar sua tarefa espiritual aqui nesse globo. Ele parte aos 100. Ele vai retornar mais tarde, reencarnando e vivendo só 15 anos. Então cada um tem a hora exata de partir. Então, respirando fundo e agradecendo a Jesus por estarmos aqui em nome de Deus, mais uma vez vamos fechar os olhos, agradecendo aos nossos irmãos a oportunidade que nos deram de penetrar em seus lares com o Evangelho, a casa da fraternidade em sua casa. Então, fechando os olhos do corpo físico, para agradecer mais uma vez a espiritualidade e pedir por todos aqueles que sofrem neste momento, aqueles que estão com sede, aqueles que estão com fome, aqueles que estão com frio, aqueles que estão sem o teto, aqueles que não têm a oportunidade de uma família, aqueles que não têm amigos, que não têm trabalho. Então que Deus proteja e ampara e dê a cada um o merecimento necessário, porque tudo isso faz parte do grande, do todo, porque se nós estamos sofrendo é porque merecemos. Merecemos porque não manipulamos bem a nossa vida e merecemos porque estamos resgatando. Então Jesus, seja o nosso mestre, o nosso guia, a nossa força e a nossa luz, que possamos seguir em paz, em nome de Deus, que assim seja. Preocupações perturbam o meu coração, então me acalmo